Olá, pessoal! Tudo bem? A aula de hoje será de linguagens, códigos e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Boa aula! Olá, eu sou o professor Maurício e eu estou aqui para conversar com você sobre uma habilidade do Enem relacionada à arte e literatura. Nós estamos falando da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias e hoje eu vou me referir especificamente à habilidade 14. Venha ler comigo. Habilidade 14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Meu Deus, parece complicado, né? Como é que a prova do Enem vai avaliar se você consegue reconhecer o valor dessas diferentes manifestações artísticas e, principalmente, perceber os elementos que se relacionam ou interrelacionam dentro das obras de arte? Vamos com calma. Olha, vamos começar com a seguinte reflexão. Você já notou que algumas pessoas se consideram superiores a outras porque possuem determinados gostos ou porque conhecem determinadas referências? Sabe do que eu estou falando? Às vezes o cara manja Shakespeare. Chiquérrimo. Ele manja Shakespeare. Você já prefere assistir a novela das 8. Quem que é melhor? O cara que manja Shakespeare, que vai ao teatro, ou o cara que gosta mesmo é da novela das 8? Você acha que, de alguma forma, essa atitude faz sentido? Será que o cara que gosta de música clássica é melhor do que aquele que curte funk? Essas diferenças revelam o quê sobre cada uma das pessoas? Acho que a gente precisa deixar muito claro que as pessoas são diferentes, a forma de ler o mundo é muito específica de cada um, e que, portanto, não existe esse papo de que um é melhor ou pior, de que alguma manifestação artística valha mais do que a outra. Você entende? Olha só, essa escola, por exemplo, na cidade de Montemor, no interior do estado de São Paulo, resolveu pintar as paredes, né, os muros, com grafite. O grafite, que é diferente da pichação, né, é uma manifestação cultural. Simplesmente, a pessoa faz um desenho, a pessoa faz uma pintura no muro. Nesse caso, esses muros foram pintados pelos próprios alunos. Foi a própria direção da escola que optou por fazer essas pinturas para, de alguma forma, se livrar da pichação. Complicado dizer que o grafite é arte e a pichação é vandalismo. Acho complicado. Acho que o limite entre essas duas manifestações é muito tênue, né? Não dá para a gente perceber com absoluta clareza o que é arte e o que não é. Isso depende do quê? Depende do gosto. São diferentes pessoas, diferentes formas de enxergar o mundo, como eu estava dizendo, e, claro, diferentes modos de produzir arte. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro completamente revolucionário do Picasso. O nome dele é Les Demoiselles d'Avignon, ele está no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. A gente chama simplesmente Senhoritas de Avignon. E esse quadro é super importante porque ele foi o primeiro quadro cubista e que foi, digamos assim, uma porta de entrada para toda a arte moderna. Muita gente, inclusive eu, acha esse quadro um pouquinho esquisito, né? As mulheres estão meio viradas de lado, algumas de frente, outras agachadas. E eu não sei se você reparou, mas elas possuem máscaras. Veja isso daqui. Isso daqui é a influência de uma máscara africana sobre a arte do Picasso. Se isso é bonito ou não, se isso te agrada ou não, é uma questão interessante. Agora, é importante você entender que isso faz sentido para o artista, na hora que ele produziu essa obra, e para o contexto em que esse artista está inserido. Então, o Picasso revolucionou, por exemplo, a questão da perspectiva. A perspectiva tradicional, desenvolvida pelos artistas renascentistas lá no século XV na Itália, foi por água abaixo com o trabalho dos quadros cubistas do Picasso. Então, perceba, é bem difícil você gostar de uma coisa que você não entende, né? Bem difícil você se interessar por arte se você não vai a um museu. Bem difícil você gostar de poesia se você não pratica o hábito de ler poesia.
Então, eu acho que essa é a primeira grande lição para a gente conseguir respeitar as diferentes manifestações artísticas dos diferentes grupos étnicos e sociais. A gente precisa se inteirar um pouquinho do contexto em que aquilo foi produzido. A gente tem esse outro quadro que você está vendo, é bem diferente, mas dialoga com o quadro do Picasso. Eu tenho mulheres aqui, eu também tenho mulheres aqui. Esse quadro é bem anterior, é do ano de 1862, ele está no Museu do Louvre, o nome é O Banho Turco, né? Ele é de um pintor considerado neoclássico, Ingres. Perceba que as mulheres também estão aí presentes. Algumas também estão em pé, outras agachadas, algumas de frente, outras de lado, mas a forma como o corpo delas foi representado nessa obra é uma forma um pouco mais próxima do real, né? É uma forma um pouco mais volumosa e não deste jeito geometrizado que o Picasso trabalha no seu Les Demoiselles d'Avignon. Então, claro, isso tem a ver com a época, isso tem a ver com o gosto pessoal e isso representa a forma de se manifestar de uma sociedade, de um período. Bom, a arte de alguns grupos sociais é naturalmente marginalizada. Eu falei na introdução da aula de propósito sobre o funk, sobre o hip hop, o grafite, o rap, porque há um pouco essa discussão na nossa sociedade. Mas isso é arte? O que é arte? Como a arte efetivamente se apresenta? É uma questão de gosto, é uma questão de contexto, tudo isso está envolvido na compreensão de uma obra. E o que a gente precisa fazer é respeitar, é reconhecer o seu valor, é entender que por trás daquela obra, quer você goste ou não, tem um artista procurando se comunicar, tentando se expressar. Vamos ver um exemplo de exercício? Porque agora você está pensando, nossa, mas como que o cara vai me perguntar isso no Enem, né? Que tipo de pergunta ele vai fazer? Olha só, Enem 2009 caiu esse texto, som de preto. O nosso som não tem idade, não tem raça, não tem cor, mas a sociedade pra gente não dá valor. Só querem nos criticar, pensam que somos animais. Se existiu o lado ruim, hoje não existe mais. Porque o funkeiro de hoje em dia caiu na real. Essa história de porrada, isso é coisa banal. Agora pare e pense, se liga na responsa. Se ontem foi a tempestade, hoje vira bonança. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. É muito legal o Enem cobrar esse tipo de coisa, você não acha? Porque é algo que está completamente inserido no nosso cotidiano, faz parte claramente da nossa vida. Pois é, nesse caso, a gente tem então uma música, olha, MC Amilca e Chocolate, né? É um exemplo de texto do funk, que foi adaptado aqui para que a gente lesse, e a pergunta é a seguinte: à medida que vem ganhando espaço na mídia, o funk carioca vem abandonando seu caráter local, associado às favelas e à criminalidade da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, ele diz isso no texto, né? Que todo mundo ouve, que todo mundo dança, que quando eles abrem a boca ninguém fica parado. O texto fala sobre isso. Já não é mais um tipo de manifestação específica das favelas, tornando-se uma espécie de símbolo da marginalização das manifestações culturais das periferias em todo o Brasil. O verso que explicita essa marginalização é... Então nós vamos procurar no texto um verso em que o funkeiro deixa claro que ele se sente marginalizado, que de alguma forma o funk é considerado aqui ou ali uma manifestação menor, uma manifestação artística de menor importância. O nosso som não tem idade, não tem raça? Você acha que esse verso de alguma forma representa, retrata esse sentimento de marginalização? Mas a sociedade pra gente não dá valor? Se existiu o lado ruim, hoje não existe mais? Agora pare e pense, se liga na responsa. Se ontem foi a tempestade, hoje vira a bonança. Em qual dos versos fica muito claro que o funkeiro se sente marginalizado? Tá óbvio, né? Mas a sociedade pra gente não dá valor. Então, claro, é uma questão de leitura. Claro, o próprio texto já traz a resposta com clareza. Você precisa ler o enunciado cuidadosamente, você precisa mergulhar um pouco no universo que o texto te apresenta para que você consiga responder com tranquilidade.
Para esse tipo de pergunta, para testar essa mesma habilidade, também é muito comum que se usem imagens. Olha essa pergunta aqui da prova de 2011. A gente tem um probleminha aqui, que é o fato da prova ser em preto e branco, né? Isso, às vezes, atrapalha um pouco a visualização do candidato. De qualquer forma, a gente tem um exemplo aqui de pintura rupestre, é da Toca do Salitre, no Piauí. Essas pinturas feitas nas paredes das cavernas, o Piauí é um dos estados brasileiros com a maior concentração de pintura rupestres. Isso é um tipo de conhecimento geral que você tendo, sem dúvida, ajuda você na hora de resolver a questão. Essa imagem está sendo confrontada com essa outra imagem, arte urbana. É um exemplo de grafite, né? Um exemplo dessas manifestações, às vezes pouco valorizadas pela sociedade. E o que a pergunta quer saber? O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como... Então, olha, o que essa imagem tem em comum com esta imagem? Será que elas representam o pensamento de uma época? Será que, nos dois casos, o artista está tentando se comunicar? Isso é claro. Eu repito, você pode gostar ou não gostar. O importante não é isso agora. O importante é você reconhecer o valor que está inserido, que está implícito numa manifestação como essa. Então, a preferência por tintas naturais, em razão de seu efeito estético, tintas naturais? O que me pode garantir que o cara que fez o grafite no muro usou uma tinta natural? Acho que não tem nada a ver, não. A inovação na técnica de pintura rompendo com modelos estabelecidos? Será que o grafiteiro está preocupado com isso? Com romper modelos? Será que ele está preocupado com uma expressão mais espontânea? O registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas? A repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes, o uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite. Essa é absurda, né? Imagina, a arte como o interesse da elite apenas. Acho que o grafite não existe para representar o interesse de uma elite. Você não acha? Repetição dos temas e restrição de uso pelas classes dominantes, a mesma coisa. Também é uma alternativa meio absurda. Ufa! Essas alternativas acabam sendo uma mão na roda, porque por eliminação a gente acaba percebendo que a única possibilidade de resposta é a alternativa C, o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Afinal, esse é o verdadeiro papel da arte, registrar a forma como uma sociedade pensa, a forma como o artista, dentro daquele contexto, lê o mundo à sua volta. Eu espero que você observe cada vez mais a arte ao seu redor, no rádio do seu carro, no muro dos lugares por onde você passa, nas coisas que você vê na internet, porque isso, sem dúvida, vai tornar, no mínimo, o mundo mais colorido e mais divertido para você. Espero que eu tenha ajudado. A gente se vê na próxima aula. Tchau! A Google trouxe para o Brasil há muito pouco tempo o Google Art Project. É um tipo de Google Earth, que você já deve conhecer, por meio do qual você pode visitar museus e galerias no mundo inteiro, sentadinho no conforto do seu computador. Então, dá uma olhada lá, Google Art Project. Isso vai fazer você ampliar os seus horizontes sem sair de casa. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 10. Bom estudo e até a próxima aula!